Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos nos debruçar um pouco a respeito da história de Pedro, um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. A história que nós vamos contar hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Assim nos diz a leitura. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-me. Mas quem foi Pedro realmente? Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus e considerado o fundador da igreja cristã em Roma, e também foi seu primeiro papa. A história do apóstolo Pedro é marcada por altos e baixos. Devido à sua fé ser inabalável, ele tornou-se um peregrino da fé, um exemplo da vida cristã para todo o mundo. Pedro nasceu em Betsaida, uma aldeia de pescadores na região costeira do Mar da Galileia. Ele trabalhava como pescador e foi um dos discípulos e um dos grandes seguidores de Jesus, desempenhando um papel importante em seu ministério. Pedro também era conhecido como Simão Pedro, mas de acordo com o Evangelho de João, o primeiro contato entre Jesus e Pedro ocorreu por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Eles eram pescadores e estavam lançando suas redes no Mar da Galileia quando Jesus os chamou para segui-los, deixando suas redes imediatamente, e assim Pedro tornou-se pescadores de homens. Pedro foi escolhido por Jesus para liderar a igreja. Foi o primeiro a pregar o evangelho aos gentios. A história de Pedro, ela é retratada com riqueza de detalhes no evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, Atos e outros. Ao longo da vida de Pedro, ele enfrentou muitos desafios e provocações. Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, porque ele era leal a Jesus e testemunhou também muitos milagres e ensinamentos que Jesus fizera por onde passava, e demonstrou sua devoção e amor ao Mestre. No entanto, Pedro, evidente, teve momentos de fraqueza e dúvida. Por que isso? Ele chegou a negar a Jesus Cristo 3 vezes durante a prisão, antes de sua crucificação. Mas, por ele ter negado o nome de Cristo, ter negado a Cristo, ele se arrependeu amargamente e se tornou os discípulos mais devotos de Jesus. Esse foi um método, um questionamento que Deus encontrou para que Pedro fosse usado, para que ele refletisse e todos olhássemos para si mesmo. Pedro também enfrentou perseguição e sofrimento por causa de sua fé, mas sua determinação e coragem levaram a se tornar um símbolo da perseverança e da força da fé cristã. Mas Pedro, ele tinha um comportamento assim, meio exacerbado. A palavra de Deus nos ensina que ele tinha uma personalidade impulsiva e era entusiasmado. Tinha uma personalidade forte. Foi um dos primeiros discípulos a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele também foi o único discípulo a tentar andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas devido à sua intrepidez e fraqueza, ele o afundou.
mas Jesus, com sua misericórdia, o salvou. Pedro, ele pregou o evangelho em Jerusalém e Samaria e por outros lugares que passou a época. Antes de sua morte, Pedro escreveu 2 epístolas que se encontram no Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro. Na primeira epístola, ele encorajou os cristãos a permanecer firme na fé, mesmo quando enfrentassem perseguição e sofrimento. Ele também enfatizou a importância do amor e da unidade entre os crentes. E na segunda epístola, ele alertou os cristãos sobre os falsos mestres que estavam tentando introduzir heresias na igreja. Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu legado, como primeiro bispo de Roma e fundador da igreja cristã, continua até hoje. Sua história é um exemplo inspirador de uma fé onde pode transformar uma vida, mudar o curso da história. Isso significa que, por mais, vamos dizer assim, violento, por mais pecador que você seja, não interessa a sua personalidade. O que interessa é que Jesus, ele muda a sua história. E como é que era a vida de Pedro, né, ao lado de Jesus? Pedro, ele se destacou porque ele era um líder nato entre seus discípulos. Ele era um homem de ação, ele era corajoso e impulsivo. Em várias ocasiões, ele demonstrou lealdade a Jesus, como quando ele afirmou que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a Pedro, dizendo que era abençoado e que ele era a rocha sobre a qual ele construiria a sua igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro desempenhando um papel importantíssimo na pregação do evangelho e na cura dos doentes. Ele também foi o primeiro pregador dos gentios, abrindo as portas da igreja para todas as nações. Amém?